Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e quero dizer aos irmãos da alegria e do prazer que sempre é poder compartilhar com todos vocês a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, que nos diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e teu arco? Manda-lhe servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor.
Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite a importância de termos os nossos olhos espirituais abertos. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre termos uma visão espiritual aberta. Este texto então nos mostra um momento na história de Israel, quando Israel constantemente recebia afrontas e ameaça da Síria. E a Bíblia então diz que o rei da Síria constantemente maquinava planos contra Israel. E a Bíblia então diz que muitas vezes reunido com o seu conselho, com os seus conselheiros, com os seus oficiais, o rei da Síria planejava invadir e atacar Israel, mas todas as suas tentativas eram frustradas, ao ponto de que o rei ficou intrigado com isto, e ele reúne os seus oficiais, e ele quer saber quem deles estava traindo, quem deles estava levando as informações para o rei de Israel, porque todas as tentativas de atacar, de invadir Israel era frustrada. E ele então reúne o seu conselho e ele quer saber quem deles ou quem de seu povo estava levando as informações ao rei de Israel. Até que alguém pôde informá-lo de que não havia traidor na Síria. O que estava acontecendo é que em Israel existia um homem de Deus, um profeta de Deus, chamado Eliseu, e tudo aquilo que o rei da Síria tramava contra Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu, por sua vez, compartilhava com o rei de Israel, dizendo: olha, rei, a Síria planeja contra Israel, e o exército está acampado em tal lugar. E o rei de Israel então procurava saber, e via que de fato aquela informação estava correta, e ele tomava as devidas providências, e ele então se precavia e não passava por ali, e não então deixava que o rei da Síria tomasse espaço ou fosse bem sucedido na sua estratégia. Queridos, e isto quando chega ao rei da Síria, que tudo isto acontecia em Israel, o rei da Síria então planejou, disse: então eu devo capturar, então devemos prender este profeta atrevido, este profeta que faz o seu rei saber dos meus planos, que faz o seu rei saber das minhas intenções, de minhas estratégias. E o rei da Síria então, com o seu exército, ao saber que Eliseu estava na cidade de Dotã, eles então numa certa noite, eles cercam a cidade de Dotã, esperando o momento certo para prender o profeta de Deus, o profeta Eliseu. E o texto então diz que aquele que era assistente do profeta Eliseu, aquele que servia Eliseu, levanta-se pela manhã, e quando ele está saindo pela porta, ele então tem a visão amedrontadora
amedrontadora. Ele tem a visão da cidade cercada por um grande e poderoso exército, e esta visão trouxe ao coração dele pavor, esta visão trouxe ao coração dele medo, e ele exclama, e ele então coloca isto diante de Eliseu e diz: ah, meu Senhor, o que faremos? Queridos, muitas vezes esta tem sido a experiência que temos tido na nossa caminhada. Muitas são as vezes que nós nos deparamos com um quadro amedrontador. Muitas são as vezes que nós nos deparamos com um cenário que abala muitas vezes as nossas emoções. E nós não temos outra coisa a fazer senão aclamar por misericórdia e por ajuda. E este moço então, com o seu coração cheio de medo, de pavor, não vendo saída, não enxergando alternativa que fizesse eles escapar daquela situação, se livrar daquela situação, ele então diz a Eliseu, aquele homem espiritual, aquele homem tão cheio do poder de Deus, tão cheio da graça de Deus na vida dele, do favor de Deus sobre ele, ele então diz: ah, Senhor, o que faremos? O que faremos? Talvez você esteja vivendo algo assim. Talvez você tenha contemplado situações na sua vida familiar, situações na sua vida profissional. Talvez você esteja contemplando situações aí no seu trabalho que tem causado exatamente esta exclamação, tem causado este questionamento: o que faremos? O que faremos? Talvez esta tenha sido também a pergunta que você e a sua casa têm feito. O que faremos diante desta realidade? O que faremos diante deste cerco? Porque para todos os lados que olhamos, não enxergamos outra coisa senão adversidade, senão provação, senão tribulação. Foi esta a visão que o servo de Eliseu estava tendo. E diante desta pergunta, diante deste questionamento, o profeta de Deus tem uma palavra encorajadora, uma palavra vinda de Deus, uma palavra que poderia pôr fim ao medo, uma palavra que poderia pôr fim a toda e qualquer dúvida que pudesse existir no coração daquele moço. O profeta tão somente responde: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esta foi a palavra do homem de Deus, esta foi a palavra do profeta para aquele questionamento, para aquela pergunta: não tenha medo, porque mais numerosos são os que estão conosco. Aqueles que estão conosco são mais numerosos, não tenha medo. Queridos, mas muitas vezes parece que palavras não são suficientes para arrebatar do nosso coração o medo. Parece muitas vezes, quando a pressão é muita, quando o medo está a cada dia e cada vez mais se multiplicando, crescendo, se avolumando dentro de nós, parece que nada que ouvimos parece ser forte o suficiente para mudar
mudar as coisas dentro de nós. E o profeta Eliseu parece que ele percebeu isto, parece que o profeta Eliseu percebeu que só falar com o seu moço não seria o suficiente para ele vencer o medo, para ele se sentir encorajado, para ele se sentir seguro. E então o profeta Eliseu faz uma oração que chama a minha atenção. No versículo de número 17, diz-nos o texto que Eliseu orou, e a oração de Eliseu foi o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que vejas. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Queridos, o Senhor conhece exatamente tudo o que está acontecendo na nossa vida. Talvez Ele tenha feito chegar aos teus ouvidos palavras de encorajamento. Talvez o Senhor tenha feito com que palavras abençoadoras sejam ministradas em tua vida, mas talvez o medo tenha sido tanto, a preocupação tem sido tanta, que parece que estas palavras não têm penetrado profundamente o teu ser, não têm dissipado totalmente o medo e a angústia do teu coração. E quando o profeta Eliseu então diz, ele ora e diz: Senhor, abra os olhos, abre os olhos dele para que veja. Queridos, nesta noite, eu quero dizer para você, Deus, Ele deseja abrir os olhos espirituais. Muitas vezes nós atentamos à visão daquilo que os nossos olhos carnais têm contemplado. Muitas vezes, queridos, nós permitimos que a visão desta realidade tão preocupante venha nos paralisar, venha nos intimidar, venha nos desencorajar. Muitas vezes nós focamos no que os nossos olhos carnais contemplam e em cima disto deixamos que isto determina os nossos passos, determina as nossas decisões e determinam as nossas escolhas. Mas nesta noite eu quero dizer para você que por trás desta realidade aí visível, desta realidade que tem sido mostrada aos teus olhos carnais, por trás desta realidade existe uma outra realidade, uma realidade espiritual, da qual muitos não estão atentos, da qual muitos não estão percebendo. E por isso há um abalo, por isso há uma angústia que invade o coração e persiste. Mas eu quero nesta noite dizer para você, assim como Deus fez na vida daquele moço que acompanhava o profeta Eliseu, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele continua o mesmo, e Ele quer abrir os olhos espirituais para que possamos enxergar a realidade além desta luta, além desta tribulação, além desta dificuldade que tem se mostrado, que tem existido diante de você. E o profeta Eliseu tão somente orou: abra, Senhor, os olhos dele para que veja. Abra os olhos dele para que veja. Queridos, o assistente do profeta ouviu as palavras de encorajamento, ouviu as palavras que o profeta proferiu, dizendo: existe proteção sobre nós. O profeta pôde dizer para ele, quando se mostrou abalado: aqueles que estão conosco são mais numerosos, o exército que cuida de nós,
O poder que nos protege é muito maior, é mais eficaz do seu amigo. Mas aí ele clama a Deus e diz: Senhor, que ele veja, que ele possa contemplar uma realidade que ele ainda não se deu conta, de uma realidade que ele ainda não percebeu. E eu quero dizer para você que muitas vezes o medo, muitas vezes a preocupação exacerbada, ela nos impede de enxergarmos que, além das lutas, dos obstáculos, existe uma vitória já planejada, já preparada por Deus para a nossa vida. Nós podemos fazer um paralelo deste texto ou desta experiência com aquilo que Lucas registra no capítulo de número 24, falando dos 2 discípulos que depois da ressurreição de Jesus, eles abandonam o ministério e eles estão indo para Emaús, e eles estavam tristes quando o Senhor Jesus, já ressuscitado, se aproximam deles, e eles não conseguem reconhecer que era Jesus, e o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos, eles não estavam conseguindo ver que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava com eles, que Jesus estava caminhando com eles no caminho, e eles abrem o coração, e eles ouvem Jesus, e Jesus fala sobre a promessa de Deus, Jesus fala sobre tudo aquilo que estava escrito sobre a sua missão nas Escrituras, mas os olhos deles estavam como que fechados, até que quando chegam em Emaús, e eles convidam Jesus para entrar na casa com eles, para jantar com eles, para dormir ali, o Senhor Jesus, ele repete um ato que ele já tinha feito com os seus discípulos. Ele toma o pão que lhe é dado, ele dá graça pela refeição, e neste exato momento, os olhos espirituais daqueles discípulos são abertos, e eles reconhecem, e eles percebem que aquele companheiro da caminhada até Emaús se tratava do Senhor Jesus, se tratava daquele a quem eles seguiam, daquele a quem eles serviam, daquele a quem eles tanto amavam. Eu quero então dizer para você, muitas pessoas que conhecem a palavra, muitas pessoas que até conhecem aí as promessas de Deus, corre o risco de, por medo, por decepção, por tristeza ou qualquer outra razão, ter os olhos espirituais como que fechados e não enxergar a vitória que o Senhor já tem preparado para a sua vida, nesta luta e nesta situação tão embaraçosa que ele tem enfrentado, ela tem enfrentado. E o profeta Eliseu tão somente orou: abra, Senhor, abra os olhos dele para que veja. E o texto diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, dá para você imaginar comigo o impacto desta visão na vida deste moço? Dá para você imaginar o que este moço sentiu quando, momentos antes, ele se levanta e ele sai na porta e ele se depara e ele vê um exército tão bem armado, ele vê um exército tão bem equipado ali
acampado para prender Eliseu, e ele então mostra o seu pavor, mostra o seu medo, ele mostra a sua angústia, ele mostra, e agora, o que vai ser de nós, o que faremos? Tudo porque os olhos dele, os olhos espirituais estavam fechados, tudo porque ele não estava conseguindo enxergar uma realidade espiritual tão real quanto aquela que ele estava vendo com os olhos da carne. Ele não estava enxergando uma realidade que estava ali diante dos olhos de Eliseu, um homem espiritual, um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem que andava por fé, um homem que vivia por fé, um homem que vivia confiado no Deus que o chamou para o ministério profético. Este homem então agora, tendo os seus olhos espirituais, ele pôde entender melhor a razão pela qual Eliseu havia ministrado aquela palavra. Ele pôde entender e compreender a razão pela qual Eliseu não estava abalado. Ele pôde entender a razão pela qual Eliseu não estava com medo. Ele pôde entender a razão pela qual Eliseu disse: não tenha medo, não tenha medo. Ele pôde entender o porquê que Eliseu disse para ele: aqueles que estão conosco são mais numerosos. E eu quero então nesta noite dizer para você: Deus quer abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue aquilo que muitas vezes está oculto de quem está caminhando na carne apenas. Deus quer abrir os teus olhos para que você possa enxergar o que de fato está por trás desta realidade que os teus olhos físicos estão enxergando. Então você vai perceber que a palavra de Deus faz sentido, que a promessa de Deus faz sentido. Você vai entender que as pregações, as palavras que têm sido ministradas ao teu coração faz sentido, porque agora você as recebe como quem tem um coração espiritual. Você recebe a palavra, você recebe o conselho, você recebe o direcionamento de Deus, como quem está enxergando pela fé, como quem está enxergando com os olhos espirituais, aquilo que até então você não estava conseguindo enxergar. Queridos, aquilo que estava diante do moço de Eliseu, aquela situação de ver um exército ao redor deles para prender Eliseu, não deveria ser apenas preocupante para ele, deveria ser também motivo de preocupação para Eliseu. Devia ser motivo de abalo também para Eliseu. Mas o que acontece é que Eliseu, ele conseguia enxergar além daquela realidade. Ele conseguia olhar as coisas à sua volta com um olhar diferente, na perspectiva da fé, na perspectiva de uma visão espiritual. E é por isso que mesmo diante, ou mesmo no meio de um exército que veio para prendê-lo, ele pôde dar palavras de encorajamento, ele pôde trazer uma palavra de fé ao seu moço, dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Sabe por que você não deve ter medo? Porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A luta que te cerca também é a luta que me cerca. Muito dos desafios que você enfrenta também são os desafios que eu enfrento. Muito das ameaças que vêm para você
também são ameaças que vêm contra mim. Tudo que nós estamos vivendo aí, essa triste e dolorosa experiência com esta pandemia, queridos, não é uma realidade única e exclusiva para você e para a tua casa. Podemos dizer que todos nós temos enfrentado esta pandemia, temos os mesmos temores, temos as mesmas preocupações, vemos o impacto dela na nossa vida diariamente, sofremos por aqueles e com aqueles que têm tido perdas irreparáveis. Esta tem sido a realidade. Mas, queridos, quando temos os nossos olhos espirituais, nós até podemos enxergar estas mesmas realidades que são para todos, são realidade na vida de todos nós. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós conseguimos enxergar aquilo que poucos conseguem enxergar. Quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos entender a razão pela qual existe pessoas que em meio ao caos, em meio a tantas dificuldades, conseguem ter uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento e uma palavra de fé, porque ele está olhando ao seu redor e ele está conseguindo pela graça, pelo favor de Deus, pela fé ele consegue enxergar uma outra realidade, e quando ele enxerga esta outra realidade, ele então tem condição de se mostrar seguro e certo de que no Senhor Ele é mais do que vencedor, Ele é mais do que vitorioso. Aquilo que se mostra como uma grande ameaça para mim, para aquele que está com os olhos espirituais abertos, para aqueles que estão olhando à sua volta na perspectiva de uma visão espiritual. Ele não se mostra abalado, ele não se mostra como que apavorado com tudo que ele está enxergando, porque ele sabe de que no mundo espiritual, ele sabe que no mundo espiritual à sua volta, existe um Deus que está trabalhando a favor dele, existe um exército, o exército do Deus vivo. Faz sentido para ele quando o salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Faz sentido para ele quando ele olha para o livro de Salmo, e o Salmo diz que Deus dá ordem aos anjos a respeito dele. Então, nesta noite eu quero dizer para você, você que tem tido razões realmente, você tem contemplado um quadro que traz medo, que traz pavor, que traz preocupação. Eu quero dizer para você, quando você olha para esta realidade, a preocupação é legítima, mas quando você, a exemplo deste texto, tem os teus olhos espirituais plenamente abertos, e você olha na perspectiva daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que a promessa de Deus, naquilo que Deus tem a promessa para as nossas vidas, você então, de um modo muito sobrenatural e especial, você vive uma experiência nova e diferente daquela que te fez sentir tanto medo. E Eliseu, ele então enfrenta aquele exército, e ele enfrenta aquela situação, não com o poder de uma arma poderosa e eficaz. Tudo que o profeta Eliseu usa nesta situação, nesta luta, é
a arma poderosa da oração, uma arma que muitas vezes, ou muitos de nós ignoramos, uma arma disponível para todos nós, uma arma da qual todos nós podemos lançar mão dela, mas nós preferimos muitas vezes usar as armas humanas, nós preferimos muitas vezes usar as armas carnais que não são eficazes. Mas o profeta Eliseu enfrenta o exército dos arameus, ele enfrenta o exército dos sírios com o poder da oração. Se para o seu moço ele orou a Deus dizendo: Senhor, faça com que ele enxergue uma realidade da qual ele não está enxergando, faça com que ele possa ver a razão pela qual eu estou tranquilo, faça com que ele enxergue a razão pela qual eu posso trazer a ele esta palavra de encorajamento. No caso do exército arameu, ele pôde dizer: Deus, feche os olhos deles, não permita que eles nos veja, nos esconda do olhar destes inimigos que tentam e intentam contra nós. E o texto bíblico diz que, atendendo à oração de Eliseu, Deus cegou aquele exército, e aquele exército perde totalmente a condição, perde a autonomia de se locomover. Eles estavam sem visão, eles precisam de ser guiados. E o profeta Eliseu os guia, e o profeta Eliseu os leva à capital do país, os leva à cidade de Samaria e apresenta todo aquele exército para o rei. Embora aquele exército estivesse bem armado, embora aquele exército estivesse bem equipado, agora eles estavam numa condição em que eles não podiam usar todo o seu aparato, todo o seu armamento. Eu quero dizer para você nesta noite que quando os nossos olhos espirituais são abertos, quando nós olhamos a realidade na perspectiva da visão espiritual, nós fazemos uso da arma mais poderosa, da arma mais eficaz que existe, a arma da oração. Enquanto os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, enquanto os nossos olhos espirituais não forem abertos, nós não vamos valorizar a oração, não vamos ver a oração como um meio que Deus tem disponibilizado para nós, o meio para alcançarmos a vitória, o meio para alcançarmos realmente a melhor estratégia que pode existir na vida de alguém que está sob pressão, na vida de alguém que está cercado. Então, nesta noite eu quero dizer para você, Eliseu fez uso desta arma, ele sabia quão grande, quão poderosa era esta arma, pelo que ele então ora: abre os olhos desse, para que veja e enxergue uma realidade da qual ele não está vendo. E num outro momento ele diz: Senhor, fecha os olhos destes inimigos, impeça que eles nos enxerguem, impeça, Senhor, que eles nos vejam. Oh, queridos, nesta noite eu quero dizer para você, o Deus a quem nós servimos é o Deus que age de forma tão poderosa hoje, quanto ele agiu de forma poderosa nos dias de Eliseu e de tantos outros. Muitas são as vezes que nós precisamos experimentar realidades como esta. E eu penso que esse moço, acompanhando o profeta Eliseu e vendo tudo que o profeta Eliseu fazia,
orava e dizia: Senhor, abre os olhos deste, Senhor, fecha os olhos daqueles. E Eliseu então guia aquele exército cego, aquele exército que perdeu a autonomia, que perdeu a condição de usar todo o armamento. E Eliseu os leva até o rei de Israel e os apresenta ao rei de Israel. E o rei pergunta: e agora? Devo matar, devo exterminar este exército de inimigos? E Eliseu, com toda a graça, com toda a sabedoria, ele gozava de prestígio e respeito junto ao rei. E ele pôde aconselhar o rei o que o rei deveria fazer. E ele então aconselha o rei: olha, trate esse povo aí bem, dê comida e bebida para este exército. E Eliseu novamente ora pelo exército da Síria. E agora ele diz: Senhor, agora em que eles estão numa condição em que perceberam que não dá para lutar contra o Senhor, agora que eles estão numa condição que já perceberam que o Senhor é a nossa defesa, que o Senhor é a nossa proteção, agora que eles se deram talvez conta de que não precisou de muito para vencê-los, abre, Senhor, os olhos deles. Abre os olhos deles para que vejam. Queridos, o Senhor abre os olhos espirituais de quem Ele entende que precisa ter os olhos espirituais abertos. Mas Ele também pode fechar os olhos físicos, carnais, de quem Ele entende que deve ser fechado. Tudo para nos guardar, tudo para nos proteger, tudo para cumprir em nós o seu propósito. Então, nesta noite, eu estou me dirigindo a pessoas que certamente estão vivendo situações que têm feito você clamar como o moço do profeta Eliseu. Situações que têm feito você dizer: e agora, o que farei? E agora, o que será da minha casa? E agora, como sair deste cerco? E agora, como resolver este problema? E agora, como eu sobrevivo a tudo isto? Eu quero dizer para você, o mesmo que o profeta Eliseu: não tenha medo, porque Deus está conosco. Não tenha medo, porque maior é aquele que se faz presente na nossa vida para nos guardar, nos proteger e nos abençoar. E se porventura estas palavras que profiro, como Eliseu proferiu ao seu moço, se elas não for suficiente para encorajá-lo, se elas não forem suficiente para trazer ao teu coração o ânimo em que você está precisando, eu quero, a exemplo de Eliseu, orar e dizer: Senhor, abre os olhos desta minha querida irmã que me assiste, abre os olhos deste meu querido que está me assistindo, ouvindo esta palavra agora. Senhor, faz com que ele enxergue uma realidade espiritual que ele não está conseguindo, ou que ele não enxergou até agora. Senhor, abra os olhos dele para contemplar a presença, a glória do Senhor com ele. Abra, Senhor, os olhos dele para que ele perceba que ele não está sozinho nesta luta. Abra os olhos dele para que ele enxergue que o inimigo que o cerca não é mais poderoso do que o Senhor que nos protege e nos guarda. E sendo assim, diante desta visão, diante desse descortinar dos céus, para nós, o nosso coração encorajado, diante da revelação desta realidade, da presença, da glória,
do Senhor conosco, nós então teremos sabedoria para usar ferramentas, para usar armas poderosíssimas que Deus tem nos disponibilizado. E a oração é uma destas armas. A oração é a arma que eu me refiro. Você pode usar, você pode praticar a oração, você pode se achegar a Deus através da oração e derramar o teu coração. Você pode expor para Deus o seu medo, você pode expor para Deus a sua angústia, você pode livremente clamar, você pode buscar, você pode falar para Deus o que os teus olhos físicos estão contemplando. Você pode dizer para Deus que o cenário que está diante de você tem roubado a tua paz, tem trazido medo ao teu coração. E quando isto acontece, Deus ele vem ao teu encontro, pronto para falar palavras encorajadoras, pronto para falar palavras abençoadoras, mas também pronto para fazer com que os teus olhos se abram. E quando falei da experiência dos discípulos no caminho de Emaús, quando eu falei para você da realidade daqueles discípulos, eles saíram de Jerusalém em direção a Emaús, os olhos espirituais fechados, eles caminhavam lentamente, caminhavam sem esperança, caminhavam como quem estava sem perspectiva, caminhavam como quem estava sem esperança, mas agora que eles tiveram os olhos espirituais abertos, a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém, e eles voltam correndo, e eles voltam para Jerusalém tão cheio de entusiasmo, eles voltam para Jerusalém apressadamente, agora não mais com os olhos espirituais fechados, agora com os olhos espirituais abertos, agora como quem viu realmente uma realidade da qual eles podiam ter esperança. Agora eles voltam para Jerusalém apressadamente, como quem viu a verdadeira razão da vida. Jesus está vivo, Ele é o companheiro, Ele é quem nos encoraja, Ele é quem dissipa as minhas dúvidas, Ele é quem trata o meu medo, Ele é quem trata o meu desencorajamento, Ele é quem abre os meus olhos e me faz ver que eu não estou sozinho, que eu não estou só. Eu quero orar agora com você. Seja qual for a sua luta, a sua situação, creia, o Senhor está com você. Maior é o que está te protegendo do que o que está te ameaçando. Poderoso é aquele que te guarda do que aquele que quer te aprisionar. Creia nisso, creia e se aproprie pela fé da bênção que o Senhor tem para a tua vida. Querido Deus, eu quero nesta noite te agradecer pela oportunidade que eu estou tendo de, na companhia deste meu irmão, na companhia desta minha irmã, pessoas que muitas vezes, a exemplo do moço de Eliseu, têm sofrido com o quadro que ela está vendo diante dela, com o cenário que ele está vendo diante dele. Deus, eu me uno em oração com este pai, eu me uno em oração com esta mãe, eu estou
ó Deus, unindo o meu coração ao coração deste marido, desta esposa. Eu estou unindo o meu coração, Senhor, com o coração deste empresário que está se vendo, ó Deus, numa situação tão difícil, aparentemente sem saída, humanamente falando, sem saída. Mas abre os olhos dele, Senhor, abre os olhos dela, para que ela perceba, para que ele perceba uma realidade muito além, uma realidade, Senhor, muito além desta que os olhos físicos dele têm enxergado. Ó Deus, assim como foi com os discípulos em Emaús, assim como o Senhor Jesus se revelou àqueles dois discípulos desesperançados, assim como o Senhor Jesus se revelou àqueles dois discípulos que estavam com os olhos espirituais fechados, se revela nesta casa, se revela, Senhor, neste escritório, se revela neste ambiente, aonde tem alguém orando comigo e entendendo, ó Deus, e entendendo que podemos usar a oração como uma arma disponível e eficaz. Eu oro assim e faço em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que o Senhor Jesus esteja com você, te guiando pelo caminho em que Ele já preparou para que seja trilhado por você, e que você coloque os teus olhos em Jesus, não tire os teus olhos de Jesus, coloque os teus olhos em Jesus, e não o perca de vista, porque a tua vitória vem dEle, a tua paz vem dEle, a direção que você tem buscado vem dEle. Então coloque nele os teus olhos e não o perca de vista. Que Deus assim te abençoe. Nós vamos encerrar este culto com mais uma canção. E enquanto somos conduzidos nesta canção, você que está conosco no chat, você pode aí cumprimentar, você pode se despedir de quem está nos acompanhando online, e que a graça de Jesus Cristo seja plena e abundante na sua vida, que o amor imensurável, incondicional do nosso Deus seja derramado sobre o teu coração abundantemente, que a consolação e a direção do Espírito seja sobre você hoje e para todo sempre. Amém.